Filipenses capítulo 4, em nome de Jesus. Amém, queridos? Por que eu pedi para você abrir em Filipenses 4? Porque é o versículo que nós lemos semana passada aqui, antes de finalizar o culto. Finalzinho do sermão, né? A gente vai começar pelo final da semana passada. Diz assim, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo, alegrai-vos sempre. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará ao Senhor. Paulo, na iminência da volta de Cristo, ele vai conclamar o povo do Senhor a viver uma vida de alegria. Amém, queridos? Você já percebeu que parece que as crianças possuem mais alegria do que os adultos? Provavelmente, se você subir aqui no segundo andar, você vai ali na sala das crianças, você vai perceber que há muito mais espírito, atmosfera de alegria do que aqui. Aliás, o momento mais alegre do culto é justamente quando eles soltam as crianças lá da prisão deles, né? E eles descem correndo aqui para baixo, ou entram no salão da igreja, tudo correndo, né? E aí eles bagunçam as cadeiras, eles pulam em cima das cadeiras. É um ambiente de muita alegria. Aliás, eles fazem um ambiente ter muita alegria. É até interessante quando você vai numa faculdade, você passa nos intervalos, já viu como é que os adultos estão? Geralmente os adultos da faculdade estão tudo bebendo e fumando, né? Ou explorando algum atributo da sexualidade. Quando você vai nos intervalos de uma creche, de uma escolinha, as crianças estão correndo para lá e para cá, é uma barulheira, não é verdade? Eu nem sei se professor de creche recebe salubridade, mas deveria receber. Porque eu não sei como eles não ficam surdos com tanto barulho, né? É um ambiente de muita alegria, uma atmosfera de muita simpatia. E tudo isso acontece geralmente porque parece que tudo que a criança pensa é no prazer de brincar, de se divertir. A criança não pensa em outra coisa, ela só pensa em brincar. Se o teu filho estiver desanimado para estudar, se chamar ele para brincar, ele vai. Qualquer atividade o desanima, menos brincar. Aí o pai até briga com o filho, né? Estudar você não quer saber, mas jogar bola tá lá. Lembra do que você brincava quando você era criança? Você não tinha uma disposição absurda para aquilo? Por exemplo, para falar comigo agora, você não tem disposição nenhuma, né? Parece que vocês trabalharam a noite inteira e chegaram aqui mortos. Você lembra de quando você brincava? Qual era a tua brincadeira predileta? Um jogava peão, outro jogava bola, soltava pipa, né? Apesar que hoje em dia soltar pipa nem é mais para criança, né? Coisa de adulto ou de bandido, pode olhar. Porque eles sempre soltam durante a semana de dias, não soltam à noite no fim de semana. Aí não está trabalhando, né? Mas antigamente era coisa de criança, não é verdade? Era legal, não era? Você não tinha preocupação, você se preocupava com a conta, com o banco, com o cartão de crédito, com o trabalho. Aquela era a sua preocupação. Cumprir uma atividade que a única coisa que ela promovia a você era a alegria. Porque esse é o objetivo da brincadeira. É promover alegria, não é?
Você vai brincar, né? Vai brincar e aquilo transmite alegria para você. Amém, queridos? O que eu estou querendo que você pense a respeito disso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo enfaticamente: alegrai-vos. Novamente vos digo, alegrai-vos. Então ele está dizendo, breve o Senhor voltará, alegrai-vos. Seria distoante e até irônico alguém estar triste na iminente volta de Cristo, porque na cosmovisão cristã, a volta de Cristo representa o momento de maior satisfação que a humanidade poderá experimentar em toda a sua história. E aquele que é o momento mais sublime, pleno, espetacular, podemos chamar assim. E as pessoas que estão aguardando esse momento não estão caminhando de encontro a esse momento com uma perspectiva de alegria. Alguma coisa está errada. Chega para o seu filho e fala para ele assim: filho ou filha, né? Tem gente que tem filho, tem gente que tem filho. Fala assim: eu vou te levar num parque de diversão. Não precisa ser Disney, Beto Carreiro, não. Fala que é no parquinho ali de Itaquá, de Itaquera. Ele vai ficar numa ansiedade tão grande, vai ficar tão feliz, não vai dormir, esperando aquele momento. Aliás, você não precisa nem falar para ele que vai levar no parque, não. Só promete que vai brincar com ele amanhã. Fala: amanhã eu vou jogar a bola com você. Ele vai acordar, a primeira coisa que ele vai falar é isso. Não é verdade? A perspectiva dele é um momento que ele vai ter muito prazer, muita diversão, muita alegria. Paulo está dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos. Breve o Senhor Jesus voltará. Irmãos, nós passamos aqui 18 domingos falando a respeito da vida. Nós não, né? Alguns, porque tem irmão que não vem na igreja, que é ocupado demais para vir na igreja, né, irmão? Eu sei como é que é, a vida de incrédulo não é fácil. Mas enfim, a maioria vieram ou assistiram no YouTube, deram um jeito, porque para outras coisas nós damos jeito. Enfim. Só que foram 18 semanas de uma certa apreensão. Porque falar da vida não é uma coisa legal. Falar da vida é falar dos desapontamentos que a vida impõe. Que a vida, no caso, aqui eu estou falando da providência divina, né? Que Deus impõe sobre nós. Falamos das enfermidades, das injustiças, da fome, das desigualdades, das nossas mazelas, das nossas misérias e por aí vai. Só que nós aprendemos também que tudo isso acontece porque Deus tem um plano por detrás disso que acontece. Então, automaticamente, quando você começa a baixar muito o clima, porque se o clima está de festa, de alegria, de brincadeira, as pessoas riem. Só que quando você começa a falar da realidade, parece que você tira as pessoas dessa atmosfera de alegria. Por exemplo, eu estou falando aqui, a maioria de vocês estão me olhando assim de cabeça baixa. Se eu tivesse colocado aqui um axé para a gente cantar, por exemplo, pode ser que a gente sentaria todo mundo feliz. Então, só que quando você apresenta os fatos, a realidade, a tendência é a pessoa ter um olhar fatalista da coisa. Ou ela se torna uma pessoa melancólica ou ela se torna uma pessoa liberal. Melancólica porque ela diz: então já que Deus tem um plano em tudo isso aí que está acontecendo, então vamos viver da forma mais depressiva possível. Ou ela diz: bom, já que está tudo perdido mesmo, vamos jogar tudo para o alto e vamos arrebentar. Vamos encher a cara de cachaça, vamos sair por aí, fazer a farra, vamos para os bares, porque não há muito o que ser feito. Mas Salomão não tem essa atitude. Salomão não é hedonista, Salomão não é epicurista,
Salomão não é um niilista, ele não se torna um liberal, muito menos um legalista. Esse monte de coisa que eu estou falando, pastor, já expliquei outras situações aqui. Os irmãos que vêm sabem do que se trata. Não, Salomão não é nada disso. Ele vai terminar o seu sermão, ou melhor, o seu livro, a sua obra, nos lembrando do temor ao Senhor, da volta do juízo, aquele mesmo objeto de análise de Paulo, do qual Paulo está dizendo, olha, vai ter o juízo, vai ter o final, o Senhor vai voltar, então se alegra. Amém, queridos? Esse é o olhar de Salomão. Ao invés dele se voltar ou para uma vida liberal, bagunçada, que é o que a maioria das pessoas estão optando hoje, inclusive você não precisa sair da igreja para ter uma vida bagunçada. Aliás, a igreja às vezes é um bom lugar para você ter uma vida bagunçada, porque ela é um lugar de falso moralismo, um lugar onde as pessoas falam que vão morar no céu, mas elas não se suportam entre elas. Um lugar onde elas falam que o tesouro delas está no céu, mas ela não consegue tirar o tesouro dela da terra, que é o trabalho e todas as ambições absurdas que o mundo impõe sobre nós. Por aí vai. Mas esse não é o perfil de Salomão. Salomão vai dizer então, vamos nos alegrar no Senhor. Então, queridos, hoje nós estamos iniciando aqui a quarta sessão, ou melhor, a parte final, são 3 sermões, hoje, semana que vem e mais um. E agora ele vai dar exemplos práticos de como nós devemos levar a nossa vida de forma plena, cheia de alegria, diante desse plano abrangente de Deus que está sobre nossas vidas. Então ele não fala sobre o plano de Deus para depois falar, tá vendo? É difícil esse plano, hein? Rapaz, então, cada um com a sua luta aí, irmão. Segura na mão de Deus e vai chorando que vai dar tudo certo. Não. Ele vai dizer, você viu o plano? É até difícil de ser engolido, né? Parece absurdo na nossa visão, né? Mas se alegra. E é aqui, queridos, que a Bíblia se torna um livrinho que é uma loucura para as pessoas. É aqui que o cristianismo se torna um absurdo para o mundo. Porque para qualquer pessoa de juízo equilibrado, não é concebível a ideia de que você vai se sentir feliz, alegre, mediante tantas aflições da sua vida. E aí quando você pega um dos primeiros sermões de Jesus, que é o Sermão da Montanha, e ele começa a dizer feliz, 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 feliz. Só que as condições de felicidade daquelas pessoas eram completamente contraditórias à realidade de uma sociedade que depende de um externo para se satisfazer. Ele vai dizer, você vai ser feliz por ser perseguido. Qualquer pessoa minimamente racional, você vai dizer, não, eu vou ser feliz se eu não for perseguido. Você vai ser feliz se você dar. Qualquer pessoa vai falar, não, eu vou ser feliz se eu receber. Você vai ser feliz se você for insultado. Não, eu vou ser feliz se eu for uma pessoa boa praça e todo mundo me elogiar. Pois é. Mas isso é o Evangelho. Ele não segue a ideia dos homens, senão ele não seria Evangelho. Amém, queridos? Então eu quero que você observe cada um desses conselhos práticos que Salomão vai nos dar. Eclesiastes capítulo 8. Amém? Eu vou fazer diferente hoje, porque sempre eu leio tudo, aí depois eu vim explicando, né? Eu vou a cada um dos conselhos práticos ler algo,
Vou falar um pouquinho a respeito daquilo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma breve anotação aqui, irmãos. Veio algo em minha cabeça e eu não tinha anotado. Então vamos lá, vamos começar no capítulo 8, versículo onde a gente parou semana passada. Versículo 16 e 17. E aí a gente já aproveita e continua ali no capítulo 9, 1, 2 e 3. Aí a gente dá uma paradinha. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem dia nem noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Vamos lá. Qual é essa conclusão? Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Amém? Isso fala muito conosco. Ninguém é capaz de compreender. Queridos, não há nada mais... Dá uma paradinha? Não há nada mais deplorável, triste, desanimador quando você vê um crente amarrado a ideologias humanas. Nenhuma ideologia, querido. Não estou dizendo nenhuma. Nenhuma ideologia humana conseguirá compreender o que acontece debaixo do sol. Deus não pode ser compreendido por uma mente humana decaída. E Ele está à frente de todas as coisas. Seja você um terraplanista, ou seja você um defensor da ciência, estude o máximo que você puder e perceberá que você não passará de um ignorante, só que um pouco mais vaidoso. Ninguém pode compreender o que está debaixo do sol. E a chamada dele aqui é clara: em quem, no que nós confiamos. Bem, por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. Olha aqui, gente, que coisa tremenda, porque quando a gente começou a estudar Eclesiastes, na nossa concepção era, bom, eu vou ler um livro que explica a vida. Não, Eclesiastes não é um livro que explica a vida. Ele é um livro que expõe a vida. Aliás, Salomão começou a sua análise buscando explicações e ele não encontrou. O que ele encontrou foi conforto. Amém? É isso que o Evangelho faz. O Evangelho não vai te dar a explicação que você quer. Ele vai expor o que Deus quer. Amém, queridos? Continue. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sobre o controle total de Deus. O que os guarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Amém? Assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que sacrifica, o que se consagra a sacrifícios, louvores, e o que não oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também com o pecador. O que faz juramentos pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade, de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida.
finalmente todo homem se juntará aos mortos. E aqui, queridos, está a única ferramenta equalizadora da vida. Se você passar pela Avenida Rebouças agora, você vai sair, ou melhor, se você passar pelo túnel Rebouças agora, o primeiro túnel quando sai da Avenida Paulista, você vai sair de uma avenida que tem um prédio um apartamento que pode custar ali 3, 4 milhões, e você anda 3 metros, e você vai ver debaixo do túnel um corredor de barracas, de pessoas que moram na rua, obviamente, e não tem nem ideia do que significa essa sigla, esse valor, 3 milhões, porque nunca vai ver na vida, nem se juntar o dinheiro de toda a família no decorrer de 2, 3, 4, 10 gerações. Parece um mundo muito desigual, né, pastor? Não parece, não é. De um lado você tem justo, do outro lado você tem ímpio, de um lado você tem quem oferta a Deus, tem de um lado o irmão que não oferta, de um lado você tem o cara que é santo, do lado o cara que não é santo, de um lado o que é honesto, o que é desonesto, só que todos são nivelados por uma mesma realidade. Qual? Todos vão morrer. E ninguém pode escapar disso. E ninguém consegue escapar disso. Concordam comigo, queridos? Concordam com Salomão, queridos? Ele está nos lembrando disso, que a morte é certa para todos. Seja você alguém que diz assim, mas alguém não poderia morrer tão cedo, né? Eu vi até uma irmã que é da igreja aqui passando vergonha na rede social, dá um desânimo quando a gente vê isso, vai fazer o quê? Uma pessoa tão nova como a Marília Mendonça não poderia morrer. Quem está falando dela? Ela tirou isso da cabeça dela? Quem é ela? Para decidir quem morre e quem não morre. Ela é dona da vida? Foi ela que deu? Não, pastor, porque é o que nós achamos. Então, é o que nós achamos. Só que você lembrou lá? Lembrou lá que do versículo 17, que ninguém compreende, por mais que estude? Então, é um ignorante tentando falar o que não sabe. É o pastor Machado chegar agora e falar assim, olha, eu vou falar para você sobre como pilotar um avião. Eu mal sei pilotar um carro, irmãos. Eu não sei nem onde é o botão, onde que é a embreagem do avião, pastor Pedro, não sei. Como é que dá ré no avião? Não sei. Ou então eu chego e falo assim, irmão, deixa eu falar para você um pouco sobre colesterol. Não entendo nada de colesterol, a única gordura que eu entendo é de porco que eu como, só é assim que entendo. Então, são homens que não compreendem nada e querem ter a resposta de tudo. E é por isso que a morte nos assusta, porque nós tentamos compreendê-la, mas ela é incompreensível. Ela aborda, contempla a todos. Não há compreensão a respeito dela. Aliás, a morte é a única coisa que não pode ser vencida pelos homens. Não pode. Aliás, a Bíblia conta a história de um único homem que conseguiu vencer a morte. E lá em 1 Coríntios 15 a Bíblia diz: ó morte, onde está a morte? Você sabe quem foi o único homem que venceu a morte. Então, o único que venceu a morte pode nos dar explicações a respeito dela, e não nós. Então eu quero que você preste atenção numa realidade, qual você está vivendo, caminhando para morrer. Isso poderia ser melancólico, saber, pensar nisso, você está indo sentindo a morte. Mas ele vai continuar. Por que ele começou falando de morte? Leia comigo agora a partir do versículo 4. Vamos ler o 4, 5 e 6. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Ele
fala de morte porque ele quer falar de esperança. E aí ele vai soltar um provérbio aí. Afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Cachorro vivo aqui, irmãos, ele não estava falando assim exatamente de aquele cachorro doméstico, igual a gente tem, sabe? Quer dizer, a gente não, né? Eu não tenho. Até queria ter cachorro, mas eu não tenho. Quem tem cachorro aí? Então não é aquele cachorrinho que você tem na tua casa peludinho, sabe? Não, não é. Ele está falando de um tipo de cachorro da antiguidade que era uma espécie de lobo, que andava vagueando pelas cidades, comendo o que tivesse solto lá. Quase que uma hiena, mais ou menos isso. Era, para você entender melhor, como se fosse um chacal. Um lobo, assim, um cachorro do mato. Aí ele vai dizer, melhor ser esse animal, que é um animal andarilho, ele não tem o glamour do leão. As comparações, as referências são sempre com o leão. Então é melhor você ser esse animal de segunda classe do que ser um leão e estar morto. Ele está falando sobre estar em vida. Ele está falando sobre ter esperança enquanto está em vida. Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças para eles restarão acerca das suas pessoas. Assim o amor e o ódio e a inveja, a muitos os deixaram, nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Então, observem, Salomão está dizendo, todos enfrentarão a morte. Mas agora ele diz, mas o meu público é você que está vivo. Quantos estão vivos aí? Então, aproveite porque você está vivo. Porque não há mais no que mexer para aqueles que experimentaram a morte. E aí ele vai dizer a seguinte frase: enquanto há vida, há esperança. Queridos, o único tempo que nós temos para poder entender as coisas é o agora. Depois não há mais tempo. O único tempo que nós temos para falar de perdão, de arrependimento, é o agora. A maioria de vocês aí ficaram consternados porque uma cantora morreu esses dias para trás. Já parou para prestar atenção em quantas pessoas morreram depois dela? Nós não ficamos consternados porque a gente costuma ficar consternado por quem faz sucesso, mas aí, querido, a morte nivela todo mundo. E eu te pergunto, e quantas pessoas morreram sem se arrepender? Aliás, quantos jovens voltaram de um bar hoje, onde, jovens que eu digo aqui, jovens que no caso conheceram a palavra, né? Dizem assim. Quantos jovens hoje morreram de overdose? Você pode ir em qualquer hospital público, você vai ver o índice. Morreram de acidente. Eu voltando para casa hoje vi 4 acidentes. E já não tem mais tempo para dar o último abraço, o último beijo, para se arrepender. E a gente veio aqui 3 semanas atrás, e quando a gente começou a falar da última vez, aquilo nos emocionou, mas a gente também não fez nada. Talvez muito porque nós entendemos o sermão errado e colocamos à disposição para fazer aquilo no nosso esforço. E aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque ninguém compreende nada. Você ouve, concorda e vira as costas fazendo errado. Por quê? Porque você não compreende nada. Nós somos assim. A nossa esperança de vida sobre a premissa da alegria deve estar em alguém que não é nós. Então repare, ele está dizendo, esse mundo vai durar um tempo. Eu não sei quanto tempo. Se serão mais 2000 anos, mais 1000 anos, ou se acaba ano que vem. O povo fica procurando aí qual é a data que o mundo vai acabar.
Disse que era 2012. Não deu certo. A 2020 também não deu. 2021, não sei. De uma coisa eu posso te dizer. Provavelmente, todos nós que estamos aqui, não estaremos aqui mais quando esse mundo acabar ou quando o Criador, quando Cristo voltar. Então, Salomão está dizendo, aproveite para investigar a sua vida, aproveite para investigar esse mundo agora. Porque pensa comigo, o que é melhor? Um chacal, um animal de segunda classe, que vive vagando por aí, atrapalhando a vida de todo mundo, ou um leão morto? O que é melhor? Encarar essa vida que você tem, mesmo que se fosse para você listar os seus problemas agora, faltaria papel, ou você morrer? É isso que ele está nos chamando a atenção. E a gente faz um exercício que é muito válido, irmãos. Porque na maioria das vezes nós reclamamos da nossa vida, porque não paramos para pensar que sobre aquilo que nós estamos reclamando, alguns têm necessidade. Se você estiver na sua casa hoje e sentir uma dor nas costas e falar, nossa, o que é isso? Correr para o médico, e o médico fala, aí rapaz, você está com problema no rim, você vai ter que fazer hemodiálise. A hemodiálise é um terror para qualquer pessoa, porque ela te priva de qualquer... Aliás, ela te priva da maioria das coisas que você gosta de fazer, porque você tem que estar preso a um lugar. Então vamos na praia, não dá para ir. Vamos viajar para tal lugar, não dá para ir. Vamos comer isso, não dá para comer, porque você tem hemodiálise. E aí você diz assim, então agora eu tenho tudo para ser infeliz. Pergunta para aquela pessoa que está no tratamento de diálise, se ela prefere estar naquela condição que limitou ela de praticamente tudo, ou ela prefere a morte. Ela vai falar, não, pelo menos eu estou vivo. A morte acaba tudo. A morte finaliza tudo. E o que Salomão está querendo nos dizer é que sim, a vida do jeito que nós temos hoje, ela ainda é melhor do que se nós estivéssemos mortos. Porque, para falar num termo geral, estar morto era o que nós merecíamos. Aliás, quando o homem que Deus cria à sua imagem, o coloca num mundo cheio de coisas criativas, o trai e o peca, responda para mim, o que é que o homem merecia? A morte. Aliás, se fôssemos nós no lugar de Deus, teríamos uma sentença muito pior do que aquela que Ele nos deu. Porque nós somos maus, Ele é justo. O tanto que você pisa na bola com Deus, não era para você estar mais vivo, não, filho. Seja sincero para você. Você cumpre os votos que você faz com Deus? Nenhum voto que a gente faz, a gente cumpre, porque a gente não tem capacidade. Mas a realidade é que dentro da sua misericórdia, Ele nos concedeu a vida. Grava o que eu vou te falar agora. E a vida decaída é melhor do que a morte eterna. Ah, Deus me deu uma vida decaída, uma vida com doença, uma vida com traições, uma vida com decepções, uma vida com, sei lá, com tantos problemas. Então, ainda é melhor do que a morte eterna, porque enquanto a vida, a esperança. E agora Salomão aponta para você que está ouvindo, porque se você está ouvindo, você está vivo. Porque se você estivesse morto, você não estaria ouvindo. Você pode fazer alguma coisa agora, porque você está vivo. Ainda há esperança. Você pode fazer alguma coisa ainda hoje. Grave isso. Deus poderia ter acabado com tudo. Vamos acabar com tudo e mata todo mundo e chega. Vamos criar uma outra coisa. Ele preferiu nos dar uma vida decaída.
Porque nessa vida decaída flui a esperança. Amém, queridos? E agora então, que ele expõe a morte, que ninguém pode compreender, que ela ataca todos. E agora ele olha para o lado e diz assim: tá vendo? A morte vai chegar para todo mundo, mas você ainda está vivo. Então há esperança. O que você vai fazer enquanto você está vivo? O que você vai fazer enquanto você está vivo? Já parou para prestar atenção que a maioria das pessoas que tem uma sentença de morte, elas optam fazer alguma coisa na vida delas? E essa atividade que elas vão fazer, geralmente são atividades que elas não fizeram durante a sua vida inteira. Já percebeu isso, sim ou não? Não é? Vou pular do avião. Não, pular do avião não, né? Tem que pôr paraquedas, senão vai morrer antes, né? Vou pular com paraquedas. Vou nadar com os golfinhos, então. São atividades que não foram feitas porque estavam relacionadas ao quê? Ao prazer e não necessariamente ao lucro. São coisas que não dá para fazer, que eu deixo para depois. Por quê? Porque supostamente eu tenho alguma coisa mais importante para fazer do que fazer agora do que isso. Então repare, o que Salomão vai mandar a gente fazer então? Porque a morte está chegando, mas se nós estamos vivos, há uma esperança. O que nós fazemos? Vamos ao conselho do nosso mestre. Vamos ler versículos 7, 8, 9 e 10. Portanto, o que você vai fazer, irmão? Vai, irmão, vocês são crentes, vocês têm que saber o que você vai fazer. Portanto, vai o que, irmão? Vai comer desgraça. Come com alegria. Come o pão, comer pão. Bebe o teu vinho. Não é suco de uva, não, é vinho. Não é suco de uva, é vinho. Tá? Estou falando bem claro, porque a Bíblia não está errada, não. Aí o irmão crente falou: não, era suco de uva mais forte. No date. Na Bíblia é vinho. Então vai, bebe o vinho. Com coração alegre, feliz. Pois Deus já agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com as roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias dessa vida paradoxal que Deus te concedeu debaixo do sol. Homem com mulher, tá? E homem com mulher, mulher com homem. Nada de homem com homem, pastor Pedro. Viu, Clebinho? Pois esta é a tua recompensa na vida do trabalho árduo debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier a tua mão para realizar, faze como o melhor das suas forças, porquanto para o Seol, a sepultura para onde vais, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, plano, conhecimento, saber, não tem nada lá. Não tem nada. Então parou. Pastor Machado, porque começa a falar de morte, começa a falar que todo mundo vai morrer, mas aí de repente fala: mas você está vivo, então o que você faz? Irmãos, praticamente ele vai falar três coisas aqui nesses versículos. Primeira delas, aproveita essa vida decaída da seguinte forma: coma pão, beba vinho e seja feliz com a mulher que ama.
Primeira coisa, queridos, ele está falando sobre honrar a Deus. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Em Mateus capítulo 11, a Bíblia vai dizer que os fariseus chegaram e disseram assim: olha lá, olha o bebedor lá, olha o beberrão. Jesus falou: para tudo aí. Eu não entendo vocês. Veio João Batista, o cara não bebia, o cara não dançava, o cara não fazia nada. O cara só vivia com uma roupa lá que parecia o Agenor Duque, ou melhor, o Agenor Duque parece ele, né? O cara comia mel, ficava lá no deserto, vocês reclamavam: esse cara só jejua. Agora vem eu como, eu passeio, eu divido, sento com os pecadores, vocês estão me reclamando, não entendo vocês. Um pouquinho mais para frente, já 3 anos mais para frente, perto da sua morte, em João capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus estava sentado num lugar lá, numa janta abençoada. De repente uma menina pegou um perfume e falou assim: chefe, pode te perfumar? Perfume? Oh, quem não gosta de perfume? Joga aí, filha. E ela jogou o Carolina Herrera da época dela em Jesus. O Hugo Boss. Cheiro gostoso. O que é isso aí? Jequiti. Nossa, que delícia. O Judas estava lá no fundo, hipócrita, né? Falou: tá vendo? Podia ter dado aos pobres. Presta atenção, irmãos. Repare que Jesus, na condição de Deus, de ter a possibilidade de ter todo mundo aos seus pés, a gente já falou sobre isso aqui. Ele não se limitou em desfrutar cada uma das dádivas da criação que estava disponível, não apenas a ele, mas inclusive aqueles que eram decaídos, porque ele estava na condição de homem, mas não era decaído. Ele comeu pão. No milagre lá de João capítulo 15, quando as redes estão cheias de peixe, eles chegam, Jesus já estava assando o peixinho, delícia. Eu já falei para vocês aqui que era tilápia. Falei para vocês que era o peixe, era tilápia, que é o filé de São Peter, né? Que portou para o Brasil e pegou, que é uma beleza. Tilápia no Brasil também teria que pegar, porque Deus é brasileiro, então teria que pegar. Enfim, por que Jesus não era diferente? Se o negócio era morrer na cruz e depois pronto, para que comer peixe? Para que assar peixe? Tem um versículo lá de João capítulo 4 que a Bíblia fala que Jesus e seus discípulos corriam pelo milharal. Que Deus é esse que corre pelo milharal? Imagina um monte de homem correndo, brincando, pega-pega. Tem um filme do Paulo, bem antigo, que eu estava assistindo outro dia. Acho que era até que você está assistindo, Pedro. Que no início do filme mostra o Paulo lutando greco-romano com outro discípulo lá, sei lá que era o cara. Já imaginou Paulo fazendo jiu-jitsu? Eu acredito que faria isso, hein? Por que não? Sabe, irmãos, há um princípio muito claro nisso tudo, que a vida cristã, ela exige comunhão, mas não existe comunhão sem celebração. Não existe. Vamos ficar em comunhão aqui, vamos, todo mundo bravo. Acabou a comunhão? Acabou? Não existe comunhão sem celebração. E por vezes, essa celebração, ela deve acontecer até de forma extravagante. É por isso que o perfume foi jogado nos pés do Messias, de Cristo. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para desfrutar as coisas boas que Ele nos dá. Então a vida, ela tem que ser encarada de uma forma equilibrada, porque a verdade é que a vida não é apenas amarga, porque às vezes a gente age como se a vida fosse um grande inferno, não é verdade? Irmão, se as pessoas acreditassem no tanto que você murmura, elas teriam dó de você.
Mas não dá para ter dó porque sabe que é mentira. Que não é só essa catástrofe como você fala. Não é só amarga. Tem momentos doces também. Ou não? Pastor, não, minha vida não tem nada doce. Não tem nada doce. Nunca é agradável. Não, pastor, é só amarga. Minha vida é só ruim. Algum tempinho de convivência você vai perceber que não é só ruim, não. Tem momento bom. O que a gente tem que fazer então, irmãos? Equilibrar a vida. Nem doce nem amargo, mistura os dois. Fica uma delícia, irmão. É o agridoce, né? O sal, o doce, né? O balai de gato. É isso. É entender que são os dois, e os dois devem fazer parte um do outro, para que as coisas façam sentido. Então, quando a gente vai falar de honrar a Deus, Cristo não honrou apenas a Deus simplesmente porque Ele morreu na cruz. Cristo honrou a Deus em todas as coisas. Na obediência aos seus pais, no milagre, no partir do pão, na comunhão. E aí, quando nós falamos de honrar a Deus, nós imaginamos o que? Honrar a Deus é eu ir para a igreja, eu ser ofertante, eu ajudar a missão. Claro, eu espero que você faça isso, irmão. O mínimo de um cristão é que ele tenha vida congregacional, vida litúrgica, que ele venha para a igreja, que ele leia a Bíblia, que ele ame estar aqui, é o mínimo. Mas a pergunta é, só isso? Ou você procura também fazer outras coisas para a glória de Deus? E aí o Senhor colocou a frase no meu coração: espiritualidade não é privar nosso corpo do prazer, mas ter o prazer em glorificar a Deus com o nosso corpo. Amém? E é por isso que ele vai falar: vista-se de vestes brancas e jogue óleo na sua cabeça. O óleo aqui é perfume. Vestes brancas por quê? Porque eram as roupas que as pessoas iam para a festa. Então o conselho de Salomão é: uma vez que a morte está chegando e você não pode detê-la, você não pode compreendê-la, aproveite porque você está vivo. Há esperança para quem está vivo. Viva em alegria, vista-se de roupas brancas, roupas que glorifiquem a Deus, que honrem a Deus. Não pegue leve no perfume. Transforme o seu prazer num objeto de louvor a Deus. Isso é espiritualidade. Amém, queridos? E aí, quando ele fala de honrar a Deus com a nossa vida, isso já gera em nós gratidão. Por quê? Porque ao invés de reclamar pelo azedume da vida, nós equilibramos ela com a parte agradável. E esse exercício deixa qualquer situação melhor, boa. Então, mesclar doce com amargo. O que é isso? É treinar o nosso coração para enxergar coisas boas, uma vez que nós não temos capacidade inata para isso. Porque no seu coração do homem decaído, ele não é grato por natureza. Nós não somos. Você não é grato por natureza, irmão. É só observar para a sociedade agora e perceber o quanto ela não tem atributos, digamos assim, atributos de educação visíveis. Vai numa loja, fala obrigado para o vendedor, ele nem te responde. Vai num hospital, em algum lugar assim, que oferece serviço público, você vai ver como é que é a troca ali do serviço. Não tem educação de nenhum para o outro, porque as pessoas estão assim, cada vez não dá mais isso. A gratidão não é o forte do ser humano decaído. Então nós precisamos treinar o nosso coração para isso. Só que o problema, irmãos, é que nós só agradecemos por coisas que são espetaculares.
Aí eu estou tão grato. Eu estou tão grato pela prova que eu passei. Eu passei lá na prova daquela faculdade tão desejada. Então, você já parou para prestar atenção? Muitas pessoas poderiam ter passado no seu lugar e de repente só não passaram porque de repente naquele dia alguém acordou mal, alguém perdeu a prova, alguém acordou com diarreia, não deu para ir. Que a vida é muito mais complexa do que esse mundinho que você criou a seu respeito. Que de repente você só conseguiu passar na prova porque de repente teve um dia de chuva que você reclamou que não foi para a praia, mas naquele dia você estudou. E aí a gente começa a puxar, irmãos, as recordações, e a gente começa a perceber, irmãos, que a nossa gratidão por algo que chama muita atenção é apenas só mais um de muitos outros acontecimentos do qual eu deveria ser grato, mas eu não fui. Porque pode ser que você passou na prova, ficou tão feliz, mas quanta gente te ajudou para você chegar até lá e você nunca agradeceu por ela. Alguém que poderia ter falado assim, olha, ou melhor, não faz nada não. E um simples conselho transformou tanta coisa para você chegar até lá. Eu tenho brincado com os irmãos aqui na intercessão. Nós temos que aprender a ser grato por todas as coisas, irmãos. Desde o gatinho que fica fazendo companhia com você na sua casa. Todas as coisas. Ao vento que bate na janela. Ao dia que você perde o ônibus. O dia que o ônibus passa e joga água em você. O dia que alguém te calunia. O dia que alguém te trata. O dia que alguém te decepciona. O dia que alguém te ajuda. O dia que alguém te abençoa. O cara que abre o portão para você passar. Se ele não tivesse ali naquele dia, você poderia ter perdido, digamos que, um evento, e sucederia a muitos outros eventos, você não chegaria a nenhuma conquista. Nossa, pastor, são tantas as possibilidades. São. E todas essas possibilidades são concedidas a nós porque nós estamos em vida, porque não merecíamos essa vida, merecíamos estar mortos, mas Deus nos deu uma vida decaída. Louve pela vida decaída, transforme ela num louvor ao Senhor. Amém, queridos? Estão compreendendo isso? Como ter essa vida de honra a Deus torna-se, na verdade, um instrumento de gratidão. Amém? E aí, para finalizar, vá desfrutando de tudo que o Senhor te der. Vá desfrutando, rumo à morte. Rumo ao que, pastor? Isso, rumo à morte. Nós temos que entender que a Bíblia, ela não é um livro, irmãos, que nos ensina a viver uma vida louca, mas ela nos ensina a desfrutar da vida com gratidão. Talvez esse seja o problema. Agora eu vou falar o problema da igreja, de parte da igreja. Talvez esse seja o problema das pessoas que estão na igreja. Por quê? Porque elas não conseguem entender direito o que é fazer as coisas para a glória de Deus. Nós já falamos aqui, irmãos, que o grande erro é tratar as dádivas como se fosse o próprio doador. E Salomão, ele vai insistir nisso o tempo todo em Eclesiastes, que a vida não se resume em desfrutar das coisas boas como se elas fossem, digamos que, o sentido da existência. Ele não disse isso em nenhum momento. Pelo contrário, ele vai nos dizer que as coisas boas da vida nos apontam para a verdadeira vida, como placas na estrada. Então, as coisas boas estão nos dirigindo para algum lugar. Eu li um livro um tempo atrás, há 1 ano e meio mais ou menos,
E eu indiquei aqui para alguns irmãos, não sei se os irmãos leram, mas um livro maravilhoso, leia. E o livro chama-se Coisas da Terra. Fantástico. E Joy Riney, que escreveu esse livro, ele vai dizer que às vezes, por não ter a compreensão certa do que é fazer as coisas para a glória de Deus, nós nos sentimos culpados em desfrutar de determinado prazer. Porque pensa comigo, o crente chega e fala assim, ao invés de estar gastando R$150 nesse prato de comida, 50 acho que está barato ali, né? Hoje em dia um prato no restaurante chique vai custar uns R$300. Em vez de eu estar comendo aqui essa comida japonesa, uns R$300, eu poderia estar ofertando na igreja, ajudando as missões, distribuindo cesta básica. Judas falou isso. Para que gastar esse dinheiro com perfume? Dá para os pobres. Olha o que ele vai dizer a respeito disso. No livro Coisas da Terra, que eu indico você a ler. Está na página 36. Quando amamos a Deus suprema e plenamente, somos capazes de integrar nossa alegria em Deus e em suas dádivas. Recebendo as dádivas como raios de sua glória, o amor supremo a Deus orienta as nossas afeições, ordena nossos desejos, integra nosso amor. Quando amamos a Deus de maneira suprema, somos livres para amar a criação como criação e não como Deus. Porque a excelência divina está no fato presente nas dádivas. Somos livres para desfrutar delas por causa dele. As dádivas divinas tornam-se vias para desfrutarmos dele, raios da glória para rastrearmos até a fonte. Não pomos Deus em suas dádivas, não pomos Deus e suas dádivas em oposição, porque eles não são rivais. Outro dia, um irmãozinho saiu da igreja aqui, colocou uma cerveja Itaipava na foto. Falou, agora eu posso beber. Eu só não comentei porque os irmãos iam achar escandaloso, né? Eu falei, Itaipava, irmão. Você sai da igreja para beber essa porcaria? É ruim, Divão? Calma, Divão. Se o cara colocasse uma cerveja que trouxe lá da Alemanha, né, Divão? Né? Da Alemanha, vai Itaipava. Ai, agora eu estou feliz porque eu saí da igreja e eu fui no bar. Entendi. Você não entendeu nada do evangelho, talvez seja para te explicar errado. Porque todas as coisas que foram criadas por Deus, Deus não fez para entrar em oposição a Ele. Todas essas coisas que Deus fez, Ele fez como vias para levar até Ele. E felizes são aqueles que entendem isso. Porque não precisam tratar nenhum prazer que Deus deu, independentemente de qual seja, com peso na consciência, quando ele sabe praticar e usar aquilo para louvor e glória do Senhor. Só que tem um porém. A nossa rebeldia quer fazer as coisas do nosso jeito, e é por isso que o homem transforma sexo em adultério, sexo em fornicação, sexo em prostituição, sexo em traição. E é por isso que o homem transforma comida em glutonaria, bebida em embriaguez, trabalho em ídolo, férias em ostentação, e por aí vai. Porque esse é um homem decaído. John Piper, num outro livro fantástico também, que eu li algumas partes dele, que é o Sexo e a Supremacia de Cristo, ele falando sobre Lutero, ele vai dizer algo a respeito de espiritualidade encarnada. O que é essa expressão, pastor? Irmãos, essa expressão, ela traz luz
sobre o fato de nós justamente vivermos uma santidade que, ao invés de nos restringir naquilo que foi criado, passa a ser um objeto de louvor. Ou seja, a criação não pode ser restrita porque ela deve louvar a Deus em todos os aspectos. A arte, a música, a comida, a bebida, o trabalho, a natureza, o próprio homem, tudo, as relações, tudo isso deve louvar a Deus. E aí ele fala num termo até muito engraçado, porque é pertinente para a época de Lutero, e aí ele vai dizer assim, John Piper fala isso: a fé simples de Lutero era tal que ele confiava que após um dia de trabalho honesto, um pai cristão devia ir para a tua casa, comer a sua linguiça, beber sua cerveja, tocar flauta, cantar com as suas crianças, fazer amor com a sua esposa, tudo para a glória de Deus. Irmão, quando é que nós somos gratos por cada uma dessas coisas do qual o Senhor está nos dando oportunidade enquanto nós estamos vivos, do qual nós estamos ou restringindo em nome de uma suposta santidade, ou vulgarizando em nome de uma imoralidade? Repare como Eclesiastes agora está reformulando a nossa cosmovisão e dizendo: olha, eu já falei do plano de Deus, então agora eu vou falar a forma que você vai viver debaixo desse plano de Deus. E ele está dizendo: viva a vida louvando a Deus em gratidão, em alegria. Por isso eu falo para você, não deixe de ir à pizzaria com o irmão depois do culto da noite, só porque você tem que acordar no outro dia. Ah, mas eu acordo cedo na segunda. Problema, amor, vai cansado. Você tem a terça para acordar cedo de novo, então vai comer com ele. Não deixe de chegar em casa e abraçar quem você ama, em fazer amor com quem você ama. Quem é casado, né, irmão? Isso não vou te falar. Liberou lá na igreja, vamos botar para quebrar. Não, aí você vai para o inferno, né? Porque você já está confundindo, né? Amém, querido? Não fique esperando. Salomão disse: tudo que você tiver que fazer, faça agora. Deus já propôs isso no seu caminho, então faça. Nós não somos conhecidos, os crentes, os famosinhos aí. Crente não bebe, mas come, não é? Já que é para ser conhecido como o povo que come, então vamos comer, mas comer para a glória de Deus. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, não é contrário à santidade. Por quê? Aí o Senhor colocou outra frase no meu coração: é santidade louvarmos a Deus em nossa liberdade. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Creia que um dia nós estaremos livres do pecado, e nós seremos capacitados a desfrutar de tudo que há no mundo, livre do peso da consciência, por transformar o pecado, ou melhor, por transformar o prazer, a criação, em pecado. Porque é isso que o pecado fez. O pecado arruinou a relação da criação com o Criador. É como se nós nos transformássemos em crianças violentas, que recebêssemos um presente, e quando você vai abrir a embalagem, você quebra o presente. Já fez isso? Ficou tão feliz que o negócio quebrou? Então, foi isso que o pecado fez conosco. Ele destrói aquilo que deveria ser um objeto de louvor ao Senhor. Mas lembre-se, Deus poderia ter apertado o botão e acaba com tudo. Já que tem pecado, aperta o botão, explode tudo. Mas na sua misericórdia, Ele concedeu vestígios da sua perfeição, para que no processo redentivo, no processo da redenção,
fôssemos transformados segundo Cristo, para voltar e reaprender a nos relacionar com tudo aquilo que Ele criou de maneira correta. Por isso eu afirmo, o Evangelho muda tudo, inclusive a nossa relação com aquele instrumento que de repente já foi um instrumento de pecado em nossa vida. De repente sexualidade foi uma tragédia para você, porque você só fez besteira. Quando eu falo de vinho, quando eu falo de comida, quando eu falo de diversão, quando eu falo de prazer, você fala, pastor, até me arrepia, porque eu me destruí com isso aí. Se o Evangelho vai transformar de fato a tua vida, ele vai transformar a tua cosmovisão, para que você volte a se relacionar com esses instrumentos, agora não mais para louvar o pecado e o homem, mas para louvar a Deus. Está entendendo, irmão? Amém? E é por isso que, por exemplo, Salomão vai dizer assim: vive a vida com a tua esposa. E eu te pergunto, qual é o nome da esposa de Salomão? Qual é o nome da esposa de Salomão? Qual delas? Então, a única que eu sei é a Rainha de Sabá, que ele ficou. Eu não sei se ele chegou a casar. Ficou com ela, né? Então, foi uma espécie de crunch, né? É crunch. Na minha época falava peguete, né, o Vitão? Deu uns pega na Rainha de Sabá, né, Edivane? Exatamente, Edivane presta muita atenção. Então ele deu uns pega na Rainha de Sabá. Agora não sei se tem alguma coisa séria. Pois é, irmãos, tudo aquilo que ele experimentou não era válido. Por isso ele diz assim: seja feliz com sua esposa. Em outras palavras, a verdadeira felicidade você vai encontrar com aquilo que Deus te deu, não com essa ambição humana de querer encontrar muitas coisas por conta própria. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se contente com o que você tem. É ali que você vai louvar o Senhor Deus. E a gente percebe o tanto que a gente é ingrato, porque parece que a gente nunca está satisfeito com o que o Senhor nos deu. Casa, carro, cidade, corpo, família, dinheiro, trabalho, por aí vai. Amém, queridos? Estão entendendo isso? Sim ou não, gente? E para finalizar agora, que eu acho que já falei uma vez finalizar, mas eu finalizo umas 4 vezes. Vai vivendo, irmão. Viva até morrer. Amém? A vida é dura, a morte é certa, mas devemos abrir espaço para a alegria, caminhando rumo à morte. E por que eu tenho que caminhar para a morte tão feliz assim, pastor? Porque é justamente na morte que vai começar a sua verdadeira vida. Quem está em Cristo aí? Ele não falou isso? Quem crê em mim não experimentará a morte. Então, se você está em Cristo, grave isso. Se você verdadeiramente está em Cristo, mediante as dificuldades da vida, quando a felicidade acabar, quando faltar vinho na festa, quando a coisa estiver difícil, solte aquele sorriso disfarçado, aquele sorriso maroto. Como assim, pastor? Felicidade em meio a tantos problemas? Sim, porque se verdadeiramente você está em Cristo, você tem uma certeza: qualquer festa, por melhor que ela seja, uma hora ela acaba. Mas lembre-se, você está em Cristo, e Ele é o único que faz o milagre. E quando tudo acaba, o sorriso fluiu porque você tinha uma esperança. Quando tudo acaba, então Ele faz tudo começar de novo. Taca mais vinho nessa cambada. Aleluia. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte da felicidade. Amém? Essa é a esperança de todo cristão. Meu irmão, você passou aqui quantas semanas aprendendo que você está no mundo que é fumaça, mas Salomão apresenta uma outra realidade.
é uma fumaça colorida, é uma fumaça perfumada, é um mundo decaído. Ele é amargo, mas ele é doce também. Dá para ficar gostoso se misturar os dois. Fica agridoce. Amém? Você está compreendendo isso? É isso, gente. A surpresa para nós aqui, a surpresa não é que existe o mal. A surpresa não é que as pessoas morrem. Você sabe que as pessoas morrem, que existe o mal? A surpresa não é que as coisas dão errado. Você sabe, tanta coisa dá errado. Mas a surpresa é que é um Deus que está com um plano maravilhoso de redimir o seu povo. E Ele está cumprindo esse plano para mostrar a sua glória para o seu povo. E nós somos esse povo que foi chamado para experimentar maravilhosamente as prévias desta glória que será manifestada. Eu disse, as prévias, a amostra grátis. Ele está preparando coisas grandes para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. E Ele não vai mostrar isso apenas na eternidade. A Bíblia diz, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Entendeu? Deu para entender ou não? Pastor, eu nunca fiquei tão confortado com a perspectiva dessa, com a possibilidade de morrer. Então fique, porque você vai. Mas enquanto você está vivo, há esperança. Aproveite as oportunidades que o Senhor está te dando e viva para a glória dele. Ame sua esposa ou seu esposo. Coma o seu pão, beba sua bebida. Pode ser leite de vão, beba. Mas faça tudo para a glória de Deus. Amém? A gente não começou falando das crianças? Se você tiver filho com menos de 8, 7 anos, chega para ele e fala que a gasolina está R$7. Ele vai falar, legal, vamos brincar. A única coisa dele é desfrutar. Nós somos chamados para viver como criança. Tem um artigo de um preleitor americano, Eric Tonsens, que chama, eu não sei falar inglês, irmãos, Created to Play, ou criado para brincar. Mandaram para vocês aí no celular? Vamos ler juntos aí. Nós vamos acabar o culto aqui, no final nós vamos cantar uma música de criança. Qual a música de criança que tem legal aí pra gente cantar? Já cantou já. Eu tinha pensado naquela, no balão mágico, super fantástico, o mundo fica muito... Essa é boa, né? Essa é do balão mágico, né? Pegou o celular aí? Vocês não pegaram? Acabou a bateria? Então quem tiver o celular, leia comigo aí, então. O Evangelho leva-nos a brincar. Eita. Pois expressa a nossa capacidade de transcender a natureza quebrada do nosso mundo. Momentaneamente vemos a condição humana não apenas como difícil, mas solucionável. Pode ser uma coisa perigosa incentivar o brincar e uma cultura que muitas vezes e facilmente banaliza Deus e a vida. Isso é verdade. No entanto, eu acredito que, em um sentido do brincar, é necessário para uma perspectiva cristã saudável na vida. Então dá uma paradinha aqui. Ele não está falando de irresponsabilidade não, tá? É de inocência. A incapacidade de apreciar o brincar na vida cristã poderia facilmente transformar piedade em hipocrisia, que é o que mais acontece.
A reverência em rigidez e santidade em metidez. Você percebe isso? Você percebe isso? Como tem crente que se acha tão metido, aliás, se acha não, é metido por se achar santo. Como tem irmão que é tão rígido por achar que é santo. Como tem gente que é tão piedoso, mas é hipócrita. Você consegue perceber isso? Devemos levar Deus tão a sério quanto pudermos, mas nunca nós mesmos. Aí, entendeu? Esse é o problema. Leve Deus a sério, mas você não é sério, irmão. Você é um pecador. Que, segundo o sermão aqui, merecia estar morto. Deus nos convida a nos aproximarmos dele como crianças livres, perdoadas e seguras. Estamos nos chegando ao nosso santo Deus com temor saudável e corações quebrados por nosso mundo quebrado. Mas o povo de Deus também é chamado a se alegrar, cantar, brincar, rir, pois sabemos que o dono de todas as coisas está trabalhando o seu plano perfeito, que termina com um banquete de casamento, perfeita resolução e descanso. Olhe para mim. Você está levando muito a sério. Vocês estão levando tudo muito a sério. Política, trabalho, casamento, tudo. Mas esse levar a sério não necessariamente significa compromisso, responsabilidade. Mas rigidez, hipocrisia. Isso vai te cansar, porque está cansando a todos. Todos. A chamada do Evangelho é: solta aí, vai. Porque quanto mais você se segura, mais você se machuca. Viver a vida, deixa Deus te mostrar a beleza da vida. Curte o que Ele está te dando. Faça isso para louvor, para a glória dele. Amém, queridos? Eu não poderia terminar esse sermão se não fosse com o versículo mais emblemático que tem no Novo Testamento a respeito de gratidão, que é quando Paulo diz lá em 2 e 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo, em toda situação, em toda circunstância, dê graças a Deus, porque essa é a vontade de Jesus Cristo para convosco. O que você está passando? Então agradeça, porque isso é o que Jesus queria. Então quer dizer que agora eu tenho que me irar, me revoltar, me decepcionar, porque eu estou passando por algo que Jesus queria que eu passasse. A vida fica mais leve quando você aceita a ideia de que você vive debaixo de um plano sublime, de um plano que não foi elaborado por você, porque senão não seria perfeito, porque você não é perfeito, mas você aceita ele na sua vida, e quando você aceita, você aprende a desfrutar, porque você passa a enxergar beleza em meio a uma vida rígida, dura. Você vive num mundo de fumaça, mas percebe que essa fumaça também te agrada. Não, o mundo de fumaça não é uma fumaça de fogueira tóxica que você tosse, que você não aguenta. Não, é aquela fumaça gostosa. Fumaça é essa? É aquela que solta na igreja na hora do louvor. É agradável. É uma brisa que te refresca. É uma brisa que te acalma. Esse é o Deus misericordioso do qual nós servimos.
Saia daqui sabendo que em breve você vai morrer. Uns dentro de 10, 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos. Mas se você está vivo, há esperança. Aproveite. Faça com toda a sua força aquilo que vier em suas mãos. Está casando, irmão? Casa de verdade. Vai casar, Clebinho? Casa para ser marido, amante, garanhão, corcel negro, romântico, respeitador. Ah, você é pai, seja pai de verdade, entendeu? Pai, jogar bola, de correr é isso. Vem para a igreja, irmão, todo domingo, e serve. Faça aquilo para louvor ao Senhor. Esse é o tempo que Ele tem nos dado. E é por isso que a chamada é: o tempo é agora, exortado agora, o tempo da salvação chegou. Esse é o momento. Amém, queridos? Que o Senhor fale mais ao seu coração. Em nome de Jesus. Somos chamados para viver como criança no reino perfeito do qual Ele preparou para nós. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado.